Vai começar as quartas de final do Campeonato Paulista. Os grandes passaram, o Santos deu vexame, quase um grande vexame em ser rebaixado, mas São Paulo, Corinthians, Palmeiras e a presença do intruso, do estranho no ninho, Red Bull Bragantino, vamos ter grandes jogos, né? Acredito que não vai ter surpresas, os melhores irão passar. Eu não acredito que no caso de São Bernardo, Ituano, Santo André ou Guarani, eles venham querer fazer frente às outras equipes. Por mais que as equipes chamadas grandes tenham oscilado bastante, trazendo um exemplo até para o Palmeiras titular é uma coisa, o Palmeiras remendado ou reserva age de forma diferente. O Corinthians em clássico se porta de uma forma, o Corinthians contra um rebaixado Novo Horizontino vence a partida, mas se você pegar somente números que você usa até para querer criticar alguém, se for pegar só os números, o Corinthians ganha, mas nos principais tópicos, o Novo Horizontino rebaixado foi melhor que o Corinthians. Então, acredito sim que os grandes passem, o Red Bull também passe também, mas não acredito em vida fácil. Por tudo isso, desfalque de jogadores que vão para seleções, times em formação, times que não são nem tão bons assim também, um time pequeno do interior querendo se esforçar, querendo de alguma forma estar na outra fase, para quê? Para poder ganhar dinheiro, poder aliviar a sua folha. Então, porque o time pequeno, sim, depende do dinheiro da federação, da cota de TV, muito mais do que o time grande. Então, acredito que vai começar terça-feira, que nem hoje, que esse vídeo está sendo lançado, vai ter São Paulo e São Bernardo. Acredito que São Paulo passe, sim. Então, eu não acredito em vida fácil. Por quê? Porque o São Paulo é um dos times chamados times grandes que oscilam. Se eu vou pegar na escalação de São Paulo, dá um banho no São Bernardo. O São Bernardo das equipes pequenas é uma que mais se sobressai porque joga fechadinho, joga no erro do São Paulo. O São Paulo, para propor jogo, tem dificuldade. Se começar a ficar enrolando, o gol não sair, a torcida que está a favor começar a se virar contra. Isso é normal com times grandes. Então, o trunfo do São Paulo, o que é? Tentar já sair o gol logo. Para quê? Para passar o nervosismo e a responsabilidade para o time do São Bernardo. Caso contrário, o São Paulo deverá ter dificuldades. Mas nisso também passa. Aí amanhã terá duas partidas. O Red Bull Bragantino com o Santo André e o Palmeiras e Ituano. Palmeiras saliento com a zaga remendada. O Everton vai para a seleção brasileira. Kusevich para a seleção do Chile. O Gomes vai para a seleção do Paraguai. Então o Palmeiras vai ter que rebolar bastante para quê? Para poder passar do Ituano. Mas é só o Ituano, mas sim. Porque se você pega um time com oscilação, o Palmeiras, que eu salientei no começo agora do vídeo, de uma forma titular, da outra, o Palmeiras oscila bastante. Que eu estava falando do São Paulo. O Palmeiras, sem sua equipe titular, o Palmeiras tem uma dificuldade de propor jogo. E o Palmeiras tende a pecar com isso. O Palmeiras tende a ter mais dificuldades. Então é bom o Palmeiras, da mesma forma que o São Paulo, também tentar já resolver a sua vida, a sua partida logo de início. Para quê? Para ficar mais suave, sem precisar pressionar a zaga do Palmeiras, que provavelmente vai ser reserva, vai ser remendada. Até com a proposta de quê? Que foi até jogado contra o Red Bull Bragantino, no empate do Palmeiras 1-1. O Jailson, volante, tido como camisa 5, improvisado na zaga, junto com o Murilo. Então, porque o Palmeiras não vai ter jogadores. Aí no gol fica o Lomba, não vai ser o Everton. Então o Palmeiras tende no caso, a zaga, a bater cabeça. Aí nisso que o time do meio para frente se sobressair, para quê? Para não estourar bolas na zaga. Eu já pensou, dando 1-0 pro Ituano, ele se fechando, o Palmeiras não conseguindo furar, e uma zaga batendo cabeça porque não está entrosada, num contra-ataque, mais um gol do Ituano. Então nisso o Palmeiras tem que se precaver também.
Red Bull Bragantino e Santo André acredito que passa, acho até com certa facilidade, porque vão ser dois times pequenos. O Red Bull Bragantino em ascensão, tem peças interessantes, tem Elinho, tem o Arthur, tem Praxedes. Não, é um time legal, um time ok. Para Campeonato Paulista, assim, o Brasileirão se figura meio de tabela. Por quê? Porque vai oscilar também. O Paulistão passando de fase, não se assombra se chegar até longe. E quem sabe por que não pintar um título? Porque quarta de final é um jogo só, semifinal é um jogo só, a final vai ser duas. Mas tipo, o time encaixou, fechou ali, não, por que não? Então pode acontecer surpresa. Eu acho que vai ter mais vida fácil, na minha opinião, é o Red Bull Bragantino. Aí na quinta-feira, em Itaquera, no Itaquerão, Corinthians e Guarani. Aí nisso, aí já é complicado, porque acho complicado, calma, pro Guarani, porque acho que o Corinthians, estando com jogadores aptos, o mesmo time que perdeu pro Palmeiras, vamos tirar, que foi o jogo que eu assisti, o Palmeiras e Corinthians, o Corinthians até jogou alguma coisa assim, legal, o Palmeiras foi melhor e venceu, ok? Mas Palmeiras e Corinthians é uma coisa, Corinthians e Guarani já é outra. O Guarani está bem mais abaixo. Tem o Lucão do break, pode fazer um gol empurrando bola para dentro ou de falta. Mas o Corinthians é Corinthians mesmo, com Juliano, com Roger Guedes, Paulinho, Renato Augusto. É um time velho. Mas contra o Guarani vai dar para brincar e brincar bem. Mas também segue a mesma receita. Tá jogando em casa, apoio da torcida, faça acontecer logo. Ainda mais o detalhe do Corinthians, que foi provado contra um São Paulo, contra um Palmeiras, que quando começa a passar o tempo, o time do Corinthians, já com a idade já avançada, tende o rendimento natural cair. Então, se o Corinthians resolver sua vida logo antes, 2 gols, beleza, o Corinthians pode, entre aspas, brincar. Se não, fica difícil, aí é rezar pro golzinho cagado do Roger Guedes no final da partida. A não ser que já esteja um 2 pro Guarani, um gol cagado do Roger Guedes vai ficar 2-1, então não vai ser o suficiente. Por isso que eu falo pros outros grandes e falo pro Corinthians, resolve sua vida antes, né? Então, mas eu acho que passa São Paulo, passa Palmeiras, passa Red Bull Bragantino e Corinthians. Aí tem que ver a tabela, como é que fica, a pontuação continua, né? Como é que ficaria? O Palmeiras, acho que com essa pontuação, não sei se o Palmeiras indo passando de fase, se o Palmeiras seria ultrapassado. Acredito que não. Então o Palmeiras indo passando de fase, acredito que o Palmeiras vai ser sempre o primeiro. Acredito que sim. Mesmo que passe com empates, ganhando os pênaltis, acho que o Palmeiras vai ser primeiro até o final, se for passando, logicamente. E resolve as coisas em casa. Então, não sei se poderia pegar ou São Paulo ou Red Bull Bragantino, que acho que o Corinthians, talvez, acho que o Corinthians termine em segundo, então o Palmeiras poderia ter um Palmeiras e Corinthians somente na final, porque o Corinthians ganhou do Novo Horizontino, então fugiu do Palmeiras. Com empate, o Corinthians estava numa semifinal, poderia pegar o Palmeiras. Então, eu penso assim, o Palmeiras vive o melhor momento. O que todo mundo quer, enquanto der, pelo menos ainda mais quando é um jogo só, vamos fugir do Palmeiras. Acho que esse é o pensamento do corintiano, esse é o pensamento do São Paulino. Se for para enfrentar o Palmeiras, que seja em 2 jogos na final. A gente amarra um pouco no primeiro jogo, se solta no segundo e tenta matar o Palmeiras. Então, porque eu já passei isso aí quando o Palmeiras estava em má fase, quando ia pegar um Corinthians e um São Paulo em boa fase. Não, eu não quero o São Paulo agora não, só numa final. Eu não quero o Corinthians não, quero só numa final. Se der para evitar o grandão que enche o saco, empurra pra frente. Em um jogo tudo pode acontecer. Em 2 dá pra você trabalhar mais, dá pra o Vitor Pereira, no caso do Corinthians, aparecer mais, dá pra o Rogério Ceni, o seu trabalho, aparecer mais. Então acho que em 2 jogos contra um Palmeiras dá pra ter vida. Tipo, empurrando o Palmeiras pro Red Bull Bragantino. Então, acredito que eu acho que todos passem. Mas todo esse vídeo querendo falar das semifinais, eu queria muito e quero e vou falar da entrevista. Para mim foi quase uma palestra, foi quase uma oratória super bem definida que passou na TV Cultura. Abel Ferreira, sim, me surpreendeu. Surpreendeu, mas não muito, porque eu já conheço um pouco do Abel, tanto por ser palmeirense e acompanhar as coisas do Palmeiras, mas você que não é palmeirense, você que não acompanha o dia a dia do Palmeiras e teve oportunidade, e muitos eu vi até na internet, se surpreendeu. Nossa, como o Abel ele é esclarecido, ele fala incisivamente, mas pausadamente, ele fala com consciência.
Então acho que é isso, acho que muitas pessoas que não conheciam o Abel, tinha ranço do Abel, por quê? Porque ele é treinador do rival. O corintiano, tipo assim, não tem motivo para odiar o Abel, mas odeia porque é do Palmeiras. O São Paulino, a mesma coisa. Vide, como também era tipo, o Felipe Melo no Palmeiras, que defendia o Palmeiras com unhas e dentes. Passava do ponto. Como muitas vezes passa no ponto no Fluminense agora, provocando o Flamengo. Mas esse é o personagem Felipe Melo. Mas quem não gostava dele é porque ele não vestia as cores do seu time. A partir do momento que ele vestiu uma camisa de um Corinthians, de um Flamengo ou até de um São Paulo, o torcedor vai amar ele. Por quê? Porque ele encarna o torcedor em campo. O torcedor visceral, é o torcedor que provoca, é o torcedor que grita gol, é o torcedor que desabafa. Mas quando ele é seu rival, ele é chato, ele incomoda. Voltando para Abel Ferreira, eu gostei dos pontos abordados, gostei até das perguntas feitas, principalmente pelo PVC, Paulo Vinícius Coelho, e muito principalmente a Renata Fã. Também não me surpreendo, porque ela é uma das mulheres na crônica esportiva, é uma das mais esclarecidas, mais inteligente, porque tem sempre aquele rótulo lá. Você coloca o âncora, o apresentador, e coloca uma mulher bonita só para fazer pose, para chamar a audiência. A Renata Fã, ela vai além da beleza física, ela vai no conteúdo, ela não é nova de casa. Só nesses moldes de programa, ela tem uns 20 anos de carreira, tem 15 apresentando o programa. Então tipo, ela tem conteúdo para falar. Ela como o pessoal gosta de falar, ela não é só um rostinho bonito, ela é muito conteúdo. E as perguntas que ela fazendo, você via no semblante da Renata, ela admirando o Abel Ferreira, por quê? Era uma troca mútua, fazia perguntas pertinentes e eu tinha respostas com conteúdo. Não teve respostas atravessadas. Por quê? Porque não teve ranço. Teve perguntas sinceras, perguntas tipo, de querer saber da curiosidade. Perguntaram sobre o 9, perguntaram também sobre o ranço que tem por parte da imprensa. E o Abel respondendo numa boa, expondo os fatos com seriedade e com humildade também. Não procurou atacar ninguém. Explodiu com clareza, falou do livro dele, que ele planejou desde a época quando ele estava em Portugal, depois quando ele foi para a Grécia. Então, só que quando ele foi para a Grécia, o projeto morreu. Quando ele voltou para o Palmeiras, veio para o Brasil, assumiu o Palmeiras, aí que ele falou com a comissão dele, vamos tocar em frente, vamos fazer, e deu certo. Mas não é uma coisa que agora, o Palmeiras venceu, ele fez um livro. Não, isso já é projeto antigo. Se você lê o livro, ele fala, ele conta as vitórias, conta as derrotas, ele conta a vivência dele no futebol. Então se você pega o livro, não é somente ele contando, eu fui bicampeão da América. Não somente isso. Ele mostra figuras táticas, ele mostra os planos táticos dele, o que ele fez para poder ganhar de um Flamengo, de um Santos. Do que ele fez, das vivências dele em Portugal, no Boa Vista, no PAOK da Grécia. Então você vê que é um cara que veio para agregar. Muita gente questiona o Abel, ele não vai deixar legado nenhum no futebol brasileiro, o que é uma grande mentira, porque ele está deixando um legado sim, não só do treinador que treina, mas do homem que vivencia o futebol. Muitos reclamam, por que o Abel é tão intenso? Para que essa gritaria toda? Ele vive o Palmeiras. Se ele estivesse no Corinthians, ele viveria o Corinthians, ele viveria o São Paulo, ele viveria o Flamengo. Mas ele vive o futebol, ele se entrega. E isso eu reverencio bastante, porque, que nem ele mesmo citou, ele vai errar, ele vai acertar, ele vai ganhar, ele vai perder, mas nunca vai deixar de trabalhar. E isso eu admiro bastante. Não é certeza que eu fiz um livro, eu falo assim, não sei o que, eu falo assim, eu falo assado, eu vou ganhar. Porque futebol não é receita pronta. Mas ele querendo mostrar que ele gosta do trabalho, ele faz o trabalho, ele vive o trabalho, isso já lhe torna ele uma pessoa diferenciada, ainda mais tratando de Brasil, que os técnicos sim são acomodados. E quem critica o Abel, por dois motivos, porque ele não defende o seu time, ou por causa de quê? Sentimento de inveja. Você queria muito ter um Abel no seu time. Você que critica o comportamento do Abel, você que critica o Abel retranqueiro, sendo que foi provado que ele não foi nada retranqueiro. No clássico contra o Corinthians, que todo mundo estava cantando a bola com o Vitor Pereira, o grande.
Vitor Pereira tem que ele acabou de chegar. Eu, sendo palmeirense, não posso falar que Vitor Pereira é um gênio ou se ele é um lixo. Eu vou estar sendo injusto, vou estar sendo cruel com isso. Deixa ele chegar e trabalhar. Mas o que é injusto é você pegar um treinador ratificado, solidificado, com uma proposta de trabalho definida e falar para ele e jogar tudo no lixo. Ele não está agregando nada. Ele não é retranqueiro, ele se porta conforme o time dele e o time adversário. Ele sabe fazer a leitura, ele estuda o adversário. Muitos técnicos brasileiros pararam no tempo porque não estudam o adversário. Eu faço a minha tática e vou jogar. Hoje futebol não é assim. Então por isso que faz Abel Ferreira ser um cara diferenciado. Por quê? Porque ele é um cara que vive o futebol. Se ele chuta copinho na beira de campo, se ele xinga, se ele extravasa, se ele xinga árbitro, você que xinga o Abel porque ele fala muito com o árbitro, agradeça. Agradeça porque você está vendo o maior técnico da história do Palmeiras. Sim, hoje eu falo isso convicto com o quê? Não é só a figura técnico, não é só a figura que veste o agasalho da equipe, escrito Comissão Técnica Abel Ferreira aqui no peito, abaixo do distintivo. Ele é um técnico que trabalha. Não que Felipão, não que Filpo Nunes, Luxemburgo, Oswaldo Brandão, não que esses não tinham trabalhado, mas o que Abel faz é diferente. Ele não vende ideias, ele vende valores, ele vende postura, ele vende o caminho para você poder ganhar, mesmo nem sempre você conseguindo ganhar. Então ele é diferenciado. Um ponto que eu gostaria de abordar é ele está em vias de poder assinar, provavelmente acho que ele vai assinar a renovação, provavelmente vai, e foi que ele vai anunciar primeiramente para os jogadores dele, porque a família dele não está no Brasil, a família dele é os jogadores, ele vive o Palmeiras, e praticamente ele está morando dentro do Palmeiras, e o jogador que entra em campo, aquele que não tem campo, ele entende. Se o Abel não está preferindo alguém, é porque se alguém aprontou alguma coisa. Então ele sabe muito bem o que ele vai fazer, o que ele quer. Porque ele não quer só o bem para si, ele quer o bem para o Palmeiras. Isso que eu vejo ele como diferente, como o melhor da história do Palmeiras, porque ele não enxerga o orgulho próprio, ele enxerga o orgulho e a história do time. Ele gosta de fazer aquela comunhão, torcida, diretoria, comissão técnica, time, todo mundo junto. Então, muitos técnicos, por orgulho, não gostam disso. Eu ganho, nós empatamos e você perde. Isso é até o jeito de ser do Luxemburgo, né? Muita estrelinha que ele é. E estrela, que coisa que o Abel não é mesmo. É um senhor de humildade. Então, outro ponto que eu também gostaria de salientar, a parte que ele foi falei da renovação, foi que ele foi atacado pela mídia. Citaram também sobre o Neto. Aí ele falou que é o jeito que cada um tem para trabalhar. E se alguém ganha dinheiro com isso, é o jeito dele trabalhar. Se ele ganha audiência com isso, ele não usou o canal, a cultura, para poder atacar o Neto. Ele falou que, falou, tá falado, já foi, se houve ou não desculpas, foi colocar uma pedra sobre o assunto. É o que tem que se fazer, né? O Neto ultrapassou as críticas, com pertinência ou não, quando você parte pro lado pessoal, você pode atacar as ideias do Abel, mesmo não tendo razão, porque ele está fazendo um grande trabalho, mas atacar o pessoal, falar da mãe, falar de parente, uma coisa tão íntima, então, nisso eu já acho um pouco baixo, totalmente baixo, para falar a verdade. Então, até nisso, a parte que mais ofende, a parte da imprensa, ele suavizou, foi o tal o tapa com a luva de pelica. Um gentleman como ele é, ele poderia vociferar, chegar lá e falar um monte para todos que eu ganhei, eu sou isso. Não, ele nunca usa o eu, ele usa o nós. Ele fala a comissão dele, os jogadores dele. Isso é um técnico diferenciado. Quando eu falo que ele é o melhor da história do Palmeiras, porque ele vivencia o Palmeiras, porque ele não esquece o time do Palmeiras, é a comissão técnica, os jogadores. Ele não esquece da cozinheira, do motorista do ônibus, do treinador de goleiros, do chefe do segurança. O Palmeiras é um todo. E no meio da pandemia foi por ordem e pedido dele, que ele pediu para gradativamente no auge da pandemia reduzir um pouco os salários proporcionalmente dos jogadores. Para quê? Para não faltar o salário cair integral em um dia dos profissionais que ganham menos.
de uma cozinheira, de um motorista, de um segurança. Você vê a mente dele, ele poderia falar, não, dane-se, o grande Flamengo que todo mundo fala, mandou um monte de gente na pandemia embora. O Palmeiras não fez isso. Teve erros do Palmeiras de gestão, faltou trazer jogadores, mas o Palmeiras como instituição, o Palmeiras deu aula. O Abel Ferreira, ele dá aula, sim. Quando ele abre a boca para falar, muita gente se dói, por quê? Porque a palavra que ele fala dói no coração. Você se sente, se você fala, ele fala demais, hein? Você tá falando besteira, porque dói, porque você se sentiu ferido. E o Abel não é qualquer um. O Abel, tipo, ele é mais do que um. Que nem ele fala assim, todos somos um, porque ele fala assim, que todos juntos, o Palmeiras formam um. Tipo, não é o Abel que vence, não é o jogador, não é a presidente, é todo mundo junto. Se não tem a unidade, se não tem todo mundo junto, o Palmeiras não vai pra frente. Tá indo pra frente porque, até por vias tortas ou não, mas o Palmeiras vence, tá? O rival não vence, mas não convence, mas o Palmeiras vence e desperta inveja, né? Voltando um pouquinho lá da parte que ele falou sobre a renovação, uma das coisas que pesaria a renovação ou não é o peso da família. Porque ele é um cara muito família mesmo, ele diz que sente muita falta das filhas, que de vez em quando nas férias vem, sente muita falta da esposa dele, que também nas férias vem, e foi o que pesaria. Ou a família dele vem para o Brasil, ou ele volta para Portugal, porque ele não aguentaria. Ele ficou praticamente 2 anos longe da sua família. E querendo ou não, o padrão de vida, você estando em Penafiel, em Portugal, ou você tendo em Atenas, na Grécia, é outro padrão de vida do que você está em São Paulo. Sendo que São Paulo também não fica devendo nada ao padrão de vida, quando você poder curtir, você poder sair para algum lugar, algum lazer. Mas só que pelo perfil do Abel, ele não quer lazer, ele quer trabalho. Ele está pelo Palmeiras pelo trabalho. Ele mesmo salientou na entrevista, não, eu não nasci torcedor do Palmeiras, mas hoje ele é palmeirense. É esse tipo de Palmeiras que eu gosto. Não precisa você ficar batendo no peito, eu sou mais palmeirense que você. Porque não existe mais torcedor do que o outro, cada um tem a sua forma de torcer. Mas hoje você se incorporou, você virou palmeirense porque você está vivendo o dia a dia do Palmeiras. É esse Palmeiras que eu gosto. Do que o torcedor vide Marcelinho Carioca, que colocava a faixa na cabeça 100% Jesus Cristo, e fazia um monte de merda, e falava que a camisa do Corinthians é minha segunda pele. Porra nenhuma, né? Todo mundo sabia que ele, Ronaldo Nazário, todo mundo é flamenguista. Mas quando tá no Corinthians, todo mundo vira corintiano. Então, que seja de verdade. Ser só de fachada, não sei. Cada um fica com a sua impressão. Essa é a minha. Mas eu gostei de tudo isso. A postura do Abel foi, não vou dizer invejável, porque eu não invejo o Abel, eu admiro o Abel, gosto muito. E quem inveja é vocês, você que critica o Abel, pelo se comportar, o jeito dele falar, o jeito dele se portar. Que hoje é fácil elogiar o Abel. Tá na mídia, lança livro, dá aula, dá palestra, mas na época das vacas magras, quando perdeu títulos, que ele ganhou 4 no Palmeiras, que nem ele citou, mas perdeu 4 também, ele também citou, que é muito mais fácil. Eu fui 4 vezes campeão pelo Palmeiras, mas ele também citou que ele perdeu 4, e ele foi achincalhado, e ele nunca jogou isso na cara de ninguém. Ele falou, eu perdi 4, vou trabalhar para ganhar 4, e trabalhou, e ganhou. Portanto, parabéns Abel Ferreira, parabéns. Se o Palmeiras vier mesmo a renovar o contrato, acho que está em vias de que consiga, que o Palmeiras tem sim, se ele puder cumprir mais 3 anos de contrato, um total de 5 anos, o Palmeiras vai estar fazendo um grande negócio. Se o 9 não vier, mas pelo menos que permaneça o grande técnico, a grande ideia, o grande trabalho. Até como eu estava citando, voltando agora um pouquinho também para o Palmeiras e Ituano, que praticamente eu falei dos times do Campeonato Paulista, falei do Abel, não falei do jogo. Do jogo, acho que, e também citando o Abel, vai ter, o Palmeiras vai quebrar a cabeça para poder formar uma boa zaga, porque muitos desses jogadores vai ter rodada eliminatória, e o Palmeiras vai ter essa zaga totalmente limada. E não vai ter que inventar, porque ele já testou já sabendo disso, ele testou o Jailson na zaga, para fazer parceria com o Murilo. Então, um Kusevich não joga, um Gomes não joga, um Everton não joga. Então, um jogo que podia ser fácil no Allianz Parque com o Ituano,
Se não abrir os olhos, pode ficar difícil. Então é isso, mas eu acredito que, citando, acredito que São Paulo, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Corinthians, todos esses passam aí se enfrentar e farão grandes jogos na semifinal e uma grande final. Espero que o Palmeiras esteja lá, seja com quem for, mas acredito que esteja, pelo potencial que o Palmeiras tem. Isso não é soberba e nem presunção, mas é convicção no trabalho. Um trabalho que foi feito, está sendo feito e será feito com o Palmeiras e pelo Palmeiras.